Amém, né, irmãos? Continuar o nosso estudo aqui no Campinho, onde a gente parou da outra semana passada, em relação às jornadas, né? E a gente tem tocado agora, a gente está estudando essa jornada do Monte Sinai, né? Que ela é bem extensa, como a gente já comentou. E a gente vai ficar algum tempo nessa questão, por conta do tamanho, né, da jornada. Amém. E a gente já falou de 5 subidas, né, que ela se resume em 11 subidas. E começamos semana passada na 6ª subida, que essa 6ª subida, o assunto dela também é um assunto bem extenso. É a subida mais extensa e a central, né? São 5 antes, aí essa 6ª está no meio, depois vem mais 5. Provavelmente deve ser um pouco mais rápido, né? E vou ler o nosso texto de Números 33, né? É o texto base. 15, Êxodo 33. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. É a 12ª. E a gente está lá em Êxodo 15, né? Que vai falar dela. Essa questão da 6ª subida, ela começa aqui no 25:1, né? E ela termina no capítulo 30, versículo 10. Então, só para relembrar, né, a gente comentou que nessa 6ª subida, ela são 6, que a gente já viu da semana passada, logo aqui no princípio, 6 princípios, né, no início dela. Ela se divide em quatro partes, que é os níveis de comunhão, né, do povo, do Arão, Nadab, Abiú, os 70 anciãos, Josué acima e Moisés, né? Os 4 níveis de comunhão. E agora nessa 6ª subida a gente vai começar a falar dos 7 temas, né? Que a gente fez uma panorâmica semana passada. E vamos ficar provavelmente no primeiro tema, que é a casa e o sacerdócio. Né? O tema agora seria a casa e o sacerdócio. E é o que a gente vai se entreter um pouquinho nessa noite, né? E vamos começar aqui falando, né? No 25. Vamos começar a falar a gente já leu, né? Praticamente esse texto, né? A gente só vai fazer uma recapitulação e falar dos materiais, né? Começando a falar dos materiais. Depois a gente vai chegar no primeiro artefato, que é a arca, né? Que dentro desse primeiro tema, que é a casa do sacerdócio, a gente já comentou também que ele tem 7 artefatos, né? O primeiro é a arca da aliança, a arca do testemunho, né? Sim. Então vamos ler aqui do 25:1, né? Então falou Deus a Moisés... Êxodo, né? Êxodo, desculpa, irmão. Êxodo 25 a partir do 1. Êxodo 25 a partir do 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele, né, daquele homem ali que o coração se mover voluntariamente, tomareis a minha oferta. Então, primeiro é um coração voluntário, né? Segundo, a gente comentou aqui que, ainda que tenha um coração voluntário, o que o Senhor usa para edificação da sua casa, né? São os materiais que Ele mesmo pede, né? Então não é qualquer coisa que a gente tem que trazer. Ainda que seja voluntário, não é qualquer coisa. Ainda que tenha boa vontade, o Senhor não trabalha com a nossa boa vontade, mas com os materiais que Ele mesmo pede, né? E eu começar falando um pouco desses materiais, né? Todo homem cujo coração mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata, e cobre ou bronze, uma certa que seria o bronze, pano de azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugo, e madeira de citim,
azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste, para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu tenho mostrado para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então aqui a gente vê o Senhor falando, né, dos materiais que ele está pedindo para a construção do tabernáculo, e o comentário dele fala que Moisés fizesse tudo conforme o modelo, né, que ele estava passando para Moisés. E aqui também já fica bem explícito, né? Fica explícito o porquê de construir esse tabernáculo, né? O propósito, né, da construção desse tabernáculo, que é o versículo 8. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, o propósito aqui já vem mostrando que é o propósito de habitação do Senhor, né? Então, a gente vê que esse tabernáculo é a casa de Deus. Então, esse é principalmente o principal tema, né? A casa e o sacerdócio, né? E a gente vai ver que é um modelo da casa de Deus. Aqui o Senhor está falando de um modelo, né, que a gente conhece, que eu creio que os irmãos aqui, a maioria conhece. Acho que todos os irmãos que estão aqui já são antigos no nosso meio, os irmãos já têm consciência, né, que o Velho Testamento ele é uma alegoria do Novo Testamento, né? Foi escrito para o nosso exemplo, nossa admoestação, né, para instruir, para ensinar como exemplo tudo isso. Então aqui a gente vai ver essas alegorias, que a gente vai ver que esse tabernáculo ele é como se fosse uma maquete, né? Fosse uma maquete da verdadeira casa de Deus, do verdadeiro templo de Deus, né? Verdadeira habitação de Deus. Então aqui a gente vai ver uma maquete que nos ajuda a entender, né, a casa de Deus, e esses utensílios também vai nos ajudar a entender o sacerdócio, como é que funciona o serviço que é prestado na casa de Deus, né? Então esse aqui são coisas que e essa casa de Deus ela tem dois aspectos. Primeiro que eu queria falar com os irmãos. O primeiro aspecto da casa de Deus somos nós, né? Nós somos o primeiro aspecto da casa de Deus. Que a Bíblia fala que Deus ele não habita em tenda, nem templo feito por mãos humanas, né? Mas ele nos fez para casa, né? Então, primeiro aspecto dessa maquete seria o próprio homem, né? Então, o próprio homem é a casa de Deus, né? De primeiro aspecto. Mas não somente o homem, nós somos individualmente casa de Deus, mas existe também o aspecto coletivo, corporativo. E nós não somos casa de Deus sozinho, né? Então, o Senhor ele fez a igreja, o Cristo é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Todos os irmãos, cada irmão como uma pedra viva, né? Cada irmão como uma pedra viva. É interessante, né, que quando ele toca aqui nas pedras sardônicas, né, pedra de engaste no efode para colocar no peitoral, né, a gente vê que quando a gente está lá em Gênesis, o Senhor fala que o homem ele é barro, né? Lá em Gênesis o homem é barro. Aí lá em Pedro, já no Novo Testamento, né, vai falar que nós somos pedras vivas, né? Como aquelas pedras ali do tabernáculo, aquelas pedras brutas ali vivas, né? Então o Senhor está trabalhando em nós até que nós cheguemos a ser pedras preciosas. Quando a gente vê a Nova Jerusalém, né, ela é toda formada de pedras preciosas, ouro, prata, pedras preciosas, né? E a gente está no processo, né, nesse processo de construção, de edificação do próprio Senhor, né? Então aqui, né, vamos falar um pouco do material, né? A gente vai ver aqui que o primeiro material que fala aqui é o ouro, que eu creio que a maioria dos irmãos conhece todos eles, não é só para a gente repetir, né? Para a gente dar uma passada rápida. O ouro fala da divindade, né, do nosso Senhor, né? Fala do que é divino.
da natureza divina do nosso Senhor, é o aspecto do ouro, né? Tudo que é divino, tudo que vem do Senhor Jesus, é a natureza divina dele, a natureza divina mesmo de Deus, é o ouro. A prata fala da redenção, né? E também a prata também tem o aspecto da graça, redenção, graça, né? Também tem esse aspecto. E o bronze, que ele fala tanto do juízo, né? Expande do juízo até a justiça de Deus. Quando fala do bronze é o juízo de Deus, e quando chega no bronze polido, já começa a falar da justiça de Deus. Primeiro é o bronze, depois o bronze polido, porque o bronze polido é aquele que já passou pelo fogo. Então, fala da obra do Senhor consumada. Então, bronze, tu vê que o altar ali, ele era feito de bronze. Mas como o Senhor ele já consumou a sua obra e nós já morremos com ele, então aí fala do bronze polido, da justiça de Deus. Mas tudo tem a ver com o juízo de Deus. Então o bronze, no caso aqui, fala da justiça de Deus, do juízo. Bronze. Pano azul. O pano azul fala do que é celestial, não do que existe o que é terreno, que é natural para nós, que nós conhecemos aqui na Terra, e o celestial. Então esse pano azul aqui ele vai falar do que é celestial. Toca também na glória do Senhor, que é celestial, na glória do Senhor. Fala também do Senhor ressurreto, Senhor ressurreto, glorificado. Que a gente vai ver que, assim, esse assunto ele é um assunto muito amplo, muito vasto. Se a gente for tocar ele muito detalhe, a gente vai ficar aqui só nesse tema aqui da arca aqui muito tempo. Então a gente vê que a arca mesmo, quando eles mudavam de acampamento, a própria arca, quando eles cobriam ela com esse pano azul por fora. E quando o povo via os sacerdotes colocando a arca no ombro e caminhavam, eles viam aquele pano azul, eles não viam praticamente a arca, eles seguiam, a nuvem levantava, primeiro, eles viam que a nuvem, preparavam lá a arca, colocavam o pano azul, e os sacerdotes levantavam a arca, colocavam no ombro, e o povo, quando via a arca, ia atrás da arca, Era mudança de acampamento. Então aquilo dali falava de quando eles vissem, Jesus como ascendido e glorificado, Jesus não uma coisa terrena, mas algo realmente celestial mesmo, que é algo de Deus mesmo. Então isso que está dizendo é que quando você vê a glória de Deus, quando você vê Jesus realmente celestial, você vai, mas não é você seguir qualquer coisa. Quando você vê Cristo, um aspecto celestial, com revelação, aquilo dali está falando da revelação do Senhor também. Então esse aqui é o pano azul. O púrpura, que fala do Senhor Jesus como rei, que as vestes reais elas são feitas de púrpura. O carmesim, que fala do sangue derramado do Senhor, da obra do Senhor, do derramamento do sangue. Então o carmesim vai falar disso. Linho fino fala das obras dos justos, mas não é a nossa obra natural, seria a nossa obra em Cristo. Tudo que nós fazemos em Cristo, não é uma obra natural, nossa, mas o que nós fazemos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, com responsabilidade, no Espírito. Amém. Quando nós estamos andando no Espírito, fazendo a vontade do Senhor, nós estamos revestidos de Cristo, também esse aspecto do linho fino, Então, são as nossas obras em Cristo, estarmos revestidos de Cristo, Então esse aqui também é o aspecto do linho fino. E peles de cabras, pelos de cabras ou pele de cabra. Assim, a gente vai ver que no decorrer do nosso estudo, todos esses materiais aqui, a gente vai ver que estão em outros lugares também. E a gente vai ver outros aspectos também, mas tudo dentro do que a gente já está falando aqui agora. Nessa pele de cabra aqui fala da natureza do homem caído, A cabra ela fala da
da natureza do homem caído, né? Que o Senhor, ele se fez pecado, né? Por nós. Não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Então essa pele de cabra vai tocar nesse aspecto, né? Que a gente vê que o Senhor, ele não omite isso na casa dele, que o homem caiu, né? O homem caiu, na carne do homem não habita bem algum, né? A Escritura fala que na nossa carne, lá em Romanos, né? Paulo fala que em nossa carne não habita bem algum. E o Senhor não esconde isso, né? Que a natureza humana caída. Sim. Então ele vai tocar aqui nas peles de cabra. Peles de cabra. Peles de carneiro, tinta de vermelho. Né, as peles de carneiro, tinta de vermelho, está falando do Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus, né, que morreu pelos nossos pecados, sangue derramado, né, que foi pelos nossos pecados. Então aqui fala do carneiro, da obra do Senhor, né, que não só ele derramou o seu sangue, mas nós participamos do Cordeiro de Deus, né, comemos a sua carne, né, morremos com ele. Então aqui a pele do carneiro vai falar isso, né, da obra do Senhor como Cordeiro de Deus, né? E peles de texugos. Pele de texugo vai falar aqui da natureza humana do Senhor Jesus, incorruptível. Que esse era um animal que ele era tipo um rato que andava no deserto, né? A pessoa fala que era um rato tão grandão que ele não tinha aparência, meio feinho. Então vai falar da natureza humana do Senhor, que não tinha aparência nem formosura, né, que a Escritura fala. Ele não tinha aparência nem formosura a qual nenhum de nós desejasse, né? Então essa é a pele do texugo, não tem aparência, mas esse animal ele caminha ali no deserto em cima do sol quente, ali a carne dele não se corrompe, né? Então o sol tem o tipo da corrupção do pecado, né? Então fala da natureza humana do Senhor Jesus incorruptível, né? Que ele viveu uma vida santa, sem pecado. Amém. Não tinha aparência nem formosura, mas viveu uma vida sem pecado. Então a pele de texugo vai falar disso, né? Então a gente vai ver que isso tudo vai estar no templo, depois também no tabernáculo, né? Sim. São esses materiais todos aqui. Madeira de acácia. A madeira de acácia também ela vai falar da madeira de acácia, ela também vai falar da natureza do Senhor Jesus. Essa madeira de acácia. Depois tem um outro texto que a gente vai ver lá em Cantares, e tem outros textos também que a gente não vai entrar muito nisso, que traziam madeira de cedro. Então tem outros textos que a gente vê que se trazia para a construção do templo, se trazia madeira de cedro de... Eu esqueci o nome do lugar, era... Líbano, isso aí, cedro do Líbano. Então aquela madeira ali vinha do Líbano. O que estava tipificando isso? Estava tipificando o povo gentil que seria, né, incluído no corpo de Cristo. Então tem esse aspecto. Então a madeira de acácia aqui fala da natureza do Senhor Jesus. Quando vai falar madeira de cedro, já está falando do gentil que é ser enxertado na videira, né? É esse tipo, né? Madeira de acácia. E azeite para a luz. Então o azeite aqui a gente sabe que é o tipo do Espírito Santo, né? O azeite para a luz, azeite de oliva, é o tipo do Espírito Santo. Especiarias para o óleo da unção, né? Depois, quando a gente chegar mais para frente também, a gente vai ver isso com mais detalhe. Então o óleo da unção aqui fala do Espírito Santo, né? Não na sua essência, mas quando o Senhor ele consuma a sua obra na cruz, que ele fala lá na Tetelestai, está consumado. Depois ele ressuscita, ao terceiro dia ascende e ele recebe a promessa do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo desce pela cabeça, naquela alegoria, figura lá do Salmo 133, né? Vem pela barba, ministério, e desce por todo o corpo de Cristo. Então, mas ali é o Espírito Santo com tudo que Jesus conquistou na cruz para aplicar em cada um de nós. Então é a diferença do óleo para a luz, que é o Espírito Santo, na sua essência, e o óleo da unção,
que a gente vai ver quando o óleo da unção ele é preparado com mirra, cálamo, algumas especiarias, que vai falar do que o Senhor conquistou na cruz. Né? Então o Espírito Santo vem para aplicar isso em cada um de nós. Né? Então esse aqui é o tipo, o óleo para a luz, que é o Espírito Santo na sua essência, né? Essencial, e o óleo da Santa Unção, que é ele com tudo que o Senhor conquistou na cruz, né? Para nós. Especiarias para o incenso também, né? Que é o louvor, né? Que é as orações, que também vai levar essas mesmas especiarias. Depois a gente vai falar com mais detalhes nisso. Pedras sardônicas e pedra de engaste para o efode e para o peitoral. Né? Então aqui a gente já comentei, né? Que fala essas pedras falam de nós, né? De cada um de nós como pedras preciosas, e fala na diversidade do corpo de Cristo. Né? Então somos um, mas somos diversos. Então cada pedra daquela ali tinha uma cor. Né? Então outro detalhe disso, né? Quando a gente fala que essa é como se fosse uma maquete, né? Que o Senhor está nos mostrando algo celestial, algo que tem no céu, e aqui ele está mostrando para a gente como uma figura, uma maquete aqui das coisas celestiais. Então a gente vê que o sacerdote, quando ele entrava no Santíssimo Lugar, ele entrava com aquela roupa sacerdotal, né? E na roupa sacerdotal tinha aquelas pedras, que representavam as 12 tribos de Israel, que também é um tipo da igreja. Né? Então, os dois tipos, quando o Senhor ele entra no céu, né? Adentra no céu ali, que é o verdadeiro Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, o primeiro aspecto que ele entra como um homem humano perfeito. Então, que ele leva a nossa natureza humana ali para o céu. Existe um homem no céu, né? Um homem perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente falou, até na reunião geral comentei nisso, né? Que quando o Senhor ele fez a obra dele, nós estávamos em Cristo, Deus ele nos colocou em Cristo. Né? Então, tudo que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Né? Quando ele morreu, nós morremos com ele. Não foi algo que nós fizemos, foi uma obra unilateral. Nós temos que crer no que ele fez. Morremos com ele, quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. Né? Quando ele ascendeu, ascendemos com ele. Quando ele se assentou à destra do Pai, é como se nós estivéssemos assentados, né, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que a Escritura fala isso. Né? Que ele nos fez assentar com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? Então, essa é a realidade. Né? Então, assim, um outro aspecto, quando a gente começa a ler as Escrituras, né, como eu estou falando nisso, a gente vê lá que, por exemplo, Isaías, vamos dar uma olhada aqui em Isaías 6. Isaías 6. Amém, obrigado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então a gente vê que interessante aqui no livro de Isaías, né, ele está falando que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor, né, ele viu o céu aberto e o Senhor assentado no trono. Né? E do lado desse trono tinham querubins. Né? Quando a gente for ver aqui essa maquete da arca, né? A gente vai ver que a arca ela tinha 2 querubins, um do lado e nas suas extremidades, né? E aqui ele está vendo realmente o que é real no céu, né? Esse é um aspecto da arca. A arca da aliança, a gente sabe que ela fala de Cristo,
Todo irmão sabe, quando fala da Arca da Aliança, a Arca da Aliança é um tipo de Cristo. Né? Esse é um aspecto. Mas são muitos aspectos que tem. Né? O outro aspecto que eu queria chamar a atenção dos irmãos, que a arca, ela fala do trono de Deus. Ela é o trono de Deus. Tipifica o trono de Deus mesmo. Né? Então, quando fala que ela tem... A gente vai ver aqui mais daqui a pouquinho, da arca, né, com esses querubins do lado. Então, a gente vai ver aqui em Isaías falando, o Senhor no seu trono, né, com os querubins ali do lado dele ali. Um do lado, outro do outro. Né? E a arca é esse tipo do trono de Deus, né? Vamos voltar aqui para Êxodo 25. A partir do 10, né? A gente vai começar agora a tocar nisso. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Só até aqui por enquanto. Então a gente vê que farão uma arca. Assim, interessante, queria chamar a atenção dos irmãos nisso, né, que o povo no 20, desde do 20... no 24 aqui, antes tinha outro capítulo lá também que a gente o Senhor vinha falando o povo, né? E o povo vinha falando que tudo que o Senhor falar, nós faremos, né? Tudo que o Senhor falar, nós faremos, né? E está aqui no 24, 3. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Depois no versículo 7. Tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Né? Então aqui já começa também no 10, fala assim, ó, também farão uma arca. Né? Então a arca, ela é um tipo de Cristo. Né? Ela fala, por fazer a arca, fazer Cristo, como é que é isso? É interessante, né? Farão uma arca de madeira de citim. Seu comprimento será de 2 côvados e meio e sua largura de 1 côvado e meio, de 1 côvado e meio de altura, a sua altura. Cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Então a gente vê que a arca ela era de madeira de acácia, tipificando a natureza humana do Senhor Jesus, coberta de ouro, né? Que vai falar da divindade do nosso Senhor Jesus. E a medida dela que é interessante. Tem uma medida dela aqui que fala que era 1 côvado e meio. As medidas dela são medidas incompletas. 1 côvado e meio. Se você for ver lá as tábuas do tabernáculo no 26:16. Êxodo 26:16. Vai falar assim, ó. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. Então vê que as tábuas elas eram de 1 côvado e meio e a arca também tinha essa medida de 1 côvado e meio. 1 côvado e meio, né? Então é uma medida incompleta. Vê que a trindade são três, né? É o número da trindade. Quando fala que a medida da arca 3,5 é incompleta. É justamente a medida da união, né, de Deus com o homem. Está falando desse casamento do homem com o Senhor. Né? Então aqui a medida está incompleta. Por quê? Porque Deus ele vai fazer a parte dele, mas a parte do homem vai contar com a responsabilidade do homem. O homem também tem participação nisso. Então por isso que ele dá a medida incompleta, porque o homem tem que ter participação também com a sua responsabilidade, né? Responsabilidade na graça, né? Aquele que a gente fala, né? É o esforço da graça. O Senhor ele faz todas as coisas, mas o homem ele tem que se esforçar com o que o Senhor deu para ele, com a graça que o Senhor deu. Amém. Né? Então, a primeira coisa assim, que a gente vê aqui, né? Farão uma arca. Quando a gente olha aqui focalizado aqui, farão uma arca, a gente acha que a gente, né, tem que fazer alguma coisa aqui. Mas quando a gente pega esse
Êxodo 25, que a gente faz uma panorâmica, olhando de cima do alto para esse texto, a gente vai ver uma coisa interessante, né, que está falando desses materiais, esses artefatos do templo, né? A gente vai ver que o primeiro é a arca, né? Que é a primazia, o que tem a primazia, é o Senhor que tem a primazia. Está falando disso, o trono de Deus, onde está o governo de Deus. Né? Então essa é a primazia, o Senhor ele tem a primazia. Mas assim, o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é o seguinte, é esse caminho. Quando começa pela arca, a gente está mostrando o caminho de Deus. Esse é o caminho de Deus em direção ao homem. Né? Começa de Deus para o homem. Entendeu? Por isso que começa da arca. O caminho do homem em direção a Deus, ele é um caminho contrário. Então a gente vai ver aqui que a gente está começando no Santíssimo Lugar, que a arca, o lugar da arca era no Santíssimo Lugar. Né? Então esse é o caminho de Deus, do Senhor, vindo em direção ao homem. Né? Começa pelo Senhor, pelo lugar santíssimo, depois ele vai para o lugar santo, até chegar ao átrio. O caminho do homem é o contrário. Né? Ele começa no átrio, né? Com arrependimento, onde tem lá a bacia de bronze, né? Para ele, que é um tipo ali da lei, né? Para ele se ver a condição dele, a verdadeira condição dele. O altar de bronze, né? Que é o tipo da cruz, para ele ser incluído na cruz com Cristo, né? O altar de bronze ali, a consagração, né? Para ele começar esse novo e vivo caminho, até ele chegar no Santíssimo Lugar, né? Até ele chegar no Senhor. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Que ele, pela sua carne abriu, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Né? Então esse é o caminho que o Senhor está falando. Então existe um caminho que o Senhor ele abriu, que veio dele em direção ao homem, e agora cada um de nós estamos fazendo esse caminho, né? Em direção a Deus. Começa no átrio, quando a gente é novo convertido, né? Depois o Senhor começa a tratar a nossa alma, né? Até a gente chegar no Senhor, a nossa união plena com Ele, né? Vai ser no corpo glorificado. O caminho do Senhor vem no Espírito, quando a gente crê, né? É esse o caminho que está mostrando aqui. Só nesse caminho aqui a gente já vai ver a graça do Senhor, né? Então é um caminho de graça. É quando a gente crê, o Senhor ele vem habitar no nosso espírito, né? Então nós temos basicamente a arca no nosso espírito, né? Então esse caminho aqui que está tipificando aqui é o caminho do Senhor para o homem. Qual é o caminho do Senhor para o homem? Né? Que começa com o Senhor vindo para o homem. Então o Senhor, quando nós cremos, o que diz lá em Efésios? Somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando cremos, não é isso? A salvação ela é pela graça mediante a fé. Então, quando nós cremos no Senhor, né, nós recebemos a graça e o Senhor ele vem habitar no nosso espírito. Né? Então, esse é o caminho da arca. Ele vem habitar no nosso espírito, que é o lugar santíssimo do homem como casa de Deus. Né? O homem, falando o homem individualmente. Então, o Senhor ele vem habitar no nosso espírito, só que essa arca ela não fica estática. Né? A arca ela tem os varais e as argolas, que é um tipo do Espírito Santo, e ela circula dentro do homem, para o entendimento, para o sentimento. Né? Então, tem um texto que fala, né, o espírito do vosso entendimento. Né? Não vos conformeis com o mundo, não toma forma do mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. É quando o Espírito, né, quando Deus que está no nosso espírito, ele começa a passar para o nosso entendimento. Né? E ali ele começa a ganhar a nossa alma, né? Para ganhar o nosso sentimento, o nosso desejo, né? E até chegar no átrio, que seria o nosso corpo, a carne, né? Que vai ser na segunda vinda do Senhor, receberemos um corpo glorificado igual ao do Senhor. Amém. Seremos semelhantes a Ele, com corpo incorruptível. Né? Os que tiverem mortos ressuscitarão com corpo glorificado, e os que tiverem vivos, no abrir e piscar de olhos, serão transformados, né? É a salvação completa, né? Então esse aqui é o caminho de Deus para o homem, né? Interessante, queria ver um texto também com os irmãos em Cantares 3, que é um outro aspecto também,
Cantares 3. Cantares de Salomão 3, a gente vai ver a partir do versículo 6, que também vai falar, é a mesma alegoria, só que um tipo diferente, um outro aspecto diferente que a gente vai entender um pouquinho mais. Cantares 3, do versículo 6 até o 11. Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e toda sorte de pós aromático. Então aqui a gente já vê que interessante nesse versículo 6, né? Quem é esta que sobe do deserto? Aqui é Salomão falando da sunamita, né? Está falando da sunamita vindo no deserto, né? Que ele está falando como se ela fosse um tipo da igreja. O Senhor falando do tipo da igreja peregrinando no deserto, né? Essa é a alegoria de Salomão falando da sunamita. Salomão é o rei, né? É um tipo do Senhor, e a sunamita é um tipo da igreja. Então é interessante, né, que ele fala como colunas de fumaça. Então aqui ele já fala do, né, o tipo daquela nuvem que tinha lá, que vinha sobre a igreja, que é o Espírito Santo. Então você já vai ter essa tipologia aqui do Espírito Santo, ó, como coluna de fumaça, perfumada de mirra e de incenso, aquelas especiarias que tinha ali no incenso e no óleo da unção, né, que é a mirra. Então ele está falando dessas especiarias ali, que ela está vindo peregrinando no deserto, a sunamita. Toda só a especiaria. Agora olha o versículo 7. Eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos armados de espada, versículo 8, destros na guerra, cada um com a sua espada, a cinta por causa dos temores noturnos. Né? Agora é interessante, olha só o versículo 7. Eis que é a liteira de Salomão. Ele fala que a sunamita, que ele é o rei, a sunamita, que é um tipo da igreja que está vindo no deserto, né? Que a alegoria do povo peregrinando no deserto, essa mesma alegoria, ele fala que ela é a liteira de Salomão. O que é a liteira de Salomão? Assim, eu creio que os irmãos já devem ter visto, né, muito filme, que tem tipo uma cadeirinha, uma cadeira, e essa cadeira ela tem umas varas, uma vara de cada lado, e ali as pessoas da realeza eram levadas nessa cadeira. E o povo, aquele povo ali que eram os servos do rei, colocava aquela cadeira ali no ombro e levava 4 pessoas no mínimo ali ao lado ali para levar o rei. Ou uma pessoa, um príncipe, uma pessoa da realeza. Então é que interessante, o Salomão tá falando que a sunamita, ela é a liteira de Salomão. E aquilo dali é um tipo de um trono. É um tipo de um trono móvel, sabe mesmo? É como se fosse um trono móvel, que é um tipo da arca. Sim. A arca é um trono móvel. E ele está falando que, conclusão, assim, não sei se os irmãos já captaram, ele está falando que a sunamita é o trono dele. O que ele está dizendo aqui é isso. Ele está falando, quem é essa que está descendo do deserto? Olha só que tremendo, né? Eu vejo coluna de fogo perfumada de mirra, incenso. Está falando da obra mesmo dele. Ele está falando, ela é a liteira de Salomão, ela é meu trono. Então, o que ele está falando? Que a igreja é o trono dele. O Senhor está falando que a igreja é o meu trono. Uhum. Entende? Né? Que a sunamita é um tipo da igreja, então está falando que ela é o meu trono. Que é o tipo também da arca. Né? Que como se a igreja fosse o trono do Senhor. Né? Por isso que fala que quando o Senhor ele ascendeu, se assentou no trono, nós nos assentamos com ele. Deu a igreja. Oi? Eu ia falar que o deu a igreja. O deu a igreja também lá. E o deu a igreja, né? Olha só que maravilha. Aí, armados de espada, 60 valentes ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos armados de espada, destros na guerra,
cada um com a sua espada à cinta por causa dos temores noturnos. Então aqui está falando que essa edificação, ela acontece no meio de uma guerra espiritual, né? E se a gente vê lá no texto que a gente acabou de ler da arca também, vai falar que a arca, né, até onde a gente leu, que ela tinha uma coroa de ouro, que é um tipo de uma, como eu falo assim, é o tipo de uma cantoneira que ficava ao redor da arca, que servia para quê essa cantoneira? Para trazer firmeza a ela, entende? Porque como a arca ela é móvel, né? Ela é transportada de um lugar para o outro, nesse transporte ela pode se desarmar, né? Vamos dizer assim. Então ela tem que ter essa firmeza. Por isso que diz que a igreja ela é coluna e firmeza da verdade, né? Porque a igreja que traz o testemunho do Senhor, ela tem que ser coluna e firmeza da verdade, do que o Senhor colocou, né, desse depósito, como a gente estava falando aqui no início, que o Senhor nos deu, né, para que a gente carregue, né, carregar o Senhor no ombro. Tem que ser valente, porque vão vir as trevas, os terrores noturnos, né, que vai falar aqui, né? Vai vir o inimigo, vai vir as guerras, vai vir a adversidade, vai vir heresia, vai vir um monte de coisa, né? Então, por isso que fala que tem aqueles 60 valentes ao redor dela, né? Então, é o mesmo aspecto dessa cinta, que tem a firmeza ali, que não deixa o que o Senhor nos entregou, né, ser corrompido, se corromper, né, com o inimigo. Né? Então, vem heresia, vem um monte de coisa. Então, os irmãos têm que estar destros na guerra, para a batalha, para carregar a arca. Né? Então, tem que ter firmeza, né? Tem que ser valente, porque vai ter muita coisa que tu, não sei o que não, mas o irmão tem que estar preparado para isso, né? O irmão maduro, como fala, né? O povo saiu de lá do Egito, um bando de gente, mas o Senhor estava formando um exército ali com eles ali, né? Por conta dessa batalha espiritual, dessa guerra espiritual, né? Então, para carregar a arca, tem que ser destro na guerra. Interessante que aqui em Cantares, mesmo no capítulo 1, versículo 9, fala que as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Então, aqui no versículo 9, ele está comparando a sunamita com as éguas dos carros de Faraó, logo lá no início. Né? Então, no início ela era, como a própria Escritura fala, que no início nós éramos inimigos de Deus. Mas de inimigos passamos a ser filhos de Deus. Ele nos fez filhos. Né? Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Então foi a obra do Senhor. Então aqui ela é comparada com as éguas do carro do Faraó. Como se fosse... Mas ainda que o Senhor trata aqui, né, ó amiga minha, com toda a gentileza, né, com toda a delicadeza, com toda a graça, o Senhor tratando ela, mas era inimiga do Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Mas agora, aqui no capítulo 3, ela é o trono de Salomão. Já não é mais a égua, não é mais comparada com a égua de Faraó, dos carros de Faraó, né? Mas agora ela é o trono do Senhor. Né? Então é isso que o Senhor está fazendo com a igreja. Né? Então o Senhor ele fez um trono no nosso espírito, né? Quando nós cremos. E agora o Senhor ele quer santificar a nossa alma, né? Quer avançar conosco, ele não quer ficar só nisso. Amém. Né? O Senhor ele quer avançar conosco e avançar em nós. É a edificação de Cristo em nós, né? Cristo sendo formado em cada um de nós. Vamos ver também agora vamos avançar mais um pouco. Êxodo 25 ainda, vamos avançar mais um pouco aqui, né? 12. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de acácia e cobrirás de ouro. E meterão as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela.
né? Então a gente vê aqui que a arca ela é um tipo do Espírito, né? Que nós levamos esse testemunho, né? Que é a arca, que é o Senhor, pelo Espírito Santo. É algo que o homem não pode fazer. O homem não pode produzir isso naturalmente falando. É meio que quando a gente vê que quando Davi quis transportar a arca no carro de boi, né, usar um artifício natural, gerou morte. Né? O moço ali, o Uzá tocou ali e gerou morte ali. Porque estava usando, né, querendo levar o testemunho do Senhor com artifício natural humano. Né? Então o jeito de transportar a arca é pelo Espírito Santo. Né? Pela graça, né, que o Senhor nos deu, através do mover do Espírito, nós carregamos o testemunho do Senhor, né? O trono do Senhor. É 14. Meterás a vara na argola ao lado da arca e se levantará para se levar a arca com elas. As varas estarão nas argolas e a arca não se tirarão dela. 16. Depois porás na arca do testemunho que eu te darei. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. A gente vê que esse testemunho, o que é que tinha lá? Vamos ver em Hebreus 3. Esse não, Hebreus 16. Não, fala o que estava dentro da arca. Tem que estar em Hebreus 3. Testemunho, né, que estava dentro da arca. Não, é 9. É Hebreus 9, 4, irmão. Desculpa aí, eu achei aqui. 9, 4. Que tinha 3 e 4. Ó. Mas depois do segundo véu estava no tabernáculo que se chama o Santo dos Santos Lugares, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, né, que é a arca da aliança, que ele está falando aqui agora, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná. Então dentro da arca tinha um vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto, né, as tábuas da lei. Então aqui o primeiro, o vaso de ouro que continha o maná. Então o Senhor está falando, porás o testemunho que eu vos darei dentro dela. Né? Falou lá no 25:16, né? Depois porás na arca o testemunho que eu darei. Então, esse testemunho aqui é o maná, está falando do maná que eles comiam lá, que eles colhiam lá no deserto, né? Só que o maná todo dia ele estragava. Só que esse maná aqui, ele ficou nesse vaso de ouro e nunca estragou, que é o tipo do Senhor Jesus mesmo, né? A gente vê, quando já estudou, já comentou isso aqui, o próprio maná ele é um tipo de Cristo, né? Que não se deteriora, não se corrompe. É por isso que ficou ali o testemunho dentro da arca, que é o próprio Senhor. Então o maná ele vai falar o quê? Vai falar da nossa comunhão com o Senhor. Né? O principal aqui que se alimentar do Senhor, que é ter comunhão com Ele. Né? A comunhão com Ele no Espírito. Aqui nesse caso aqui, está falando da nossa comunhão com o Senhor no Espírito.
Porque o maná está no interior da arca, ou seja, no nosso espírito. Né? Então, é uma comunhão do Espírito do Senhor com o nosso espírito. Né? Então, esse é o tipo aqui. A comunhão com o Senhor no espírito mesmo. Amém. Então, o vaso que continha o maná. A vara de Arão que tinha florescido. Então, a gente vê que a vara de Arão que floresceu foi por conta da rebelião de Coré que teve lá. Em Números 16, se eu não me engano. Então, depois de Números 17, vai falar da vara de Arão que floresceu. Vai pegar a vara de cada um da tribo, vai colocar ali diante do Senhor ali na tenda, né? E no outro dia eles vão ver lá a vara de Arão, ela floresceu, né? Então está dizendo que né, aquela que floresceu ali é onde está a autoridade do Senhor, né? Que eles estavam justamente questionando o povo, a autoridade de Arão e de Moisés, naquele episódio de Corá ali. Né? Então o Senhor ele teve que intervir ali no meio do povo, por conta disso. Né? Então ele está falando a vara de Arão que floresceu, está falando da autoridade do Espírito, a autoridade que o Senhor dá, a autoridade delegada, né? Que é uma questão da vida do Espírito naquela vara ali, todos nós somos vara seca, né? É um tipo de cada um de nós, todos nós somos vara seca. Mas o que é que vai fazer reverdecer? É o Espírito mesmo, a autoridade que o Senhor dá, né? Então, esse é o tipo da vara de Arão que floresceu. É você reconhecer a autoridade delegada que o Senhor te deu. Isso aqui é um aspecto, né? Você perceber, não, o Senhor ele me deu um encargo. Sim. Ele me deu algo, né, que é para mim funcionar na casa de Deus. Eu já toca assim, às vezes, a gente toca às vezes um pouco no sacerdócio já. Né? Mas não é somente você reconhecer o que o Senhor te deu, mas você reconhecer também a autoridade dos irmãos também. Que o Senhor tem dado para os irmãos, né? Porque às vezes você reconhece o que o Senhor tem te dado, mas às vezes quando o irmão está funcionando, você não aceita. Era justamente isso que estava acontecendo com Corá lá, com Coré, né? Entre Moisés e Arão. Não estavam reconhecendo a autoridade de Arão e de Moisés, né? E eles trabalhavam na porta ali do templo. Eles eram levitas também. Né? Que existiam a autoridade, tinham o que o Senhor tinha dado para eles, mas não reconhecia a autoridade dos outros irmãos. Então esse é o aspecto da vara de Arão. Por isso que ele fala, né, do maná que é colocado ali para testemunho, né? A vara de Arão também que ficou verde, colocar no interior da arca para testemunho, né? Que é assim que o Senhor faz. Ele dá autoridade pelo Espírito. Né? Ele vai delegando autoridade. E as tábuas do concerto é a lei ali, né? Nas tábuas de pedra. Que é o conceito também de... aqui mesmo nesse versículo, a gente está lendo o versículo 9, né? Vamos aqui voltar para o 8. Em Hebreus mesmo, a gente está em Hebreus 9, né? Falando do maná, da vara e das tábuas do concerto, né? Aqui em Hebreus 8 mesmo vai falar dessa realidade dessas tábuas, né, de pedra. Número 10, 8:10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Né? Então, quando a gente lê até esses textos aqui, né, 8, 9, 10 de Hebreus, a gente vai ver dessa alegoria, né, lá da casa de Deus. Fica bem claro, né, que o Senhor ele foi feito um sumo sacerdote, mas é um sumo sacerdote que não é igual aqueles sumos sacerdotes que morriam. É um sumo sacerdote para sempre, né, eterno, né? E ele fez um sacrifício de uma vez por toda. É isso que está falando em Hebreus aqui. Não é como aquele sacrifício que era uma alegoria, que não podia, né, transformar a vida do homem. Né? Mas ele fez um sacrifício perfeito. Amém. Né?
uma nova aliança. Depois os irmãos leem com calma, né? Hebreus 8, que ele começa falando aqui no 8:1, né? Ora, a suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou. O verdadeiro tabernáculo, que aquele lá do Velho Testamento era uma figura, uma alegoria. O verdadeiro tabernáculo foi que o Senhor entrou, né, no Santíssimo Lugar, que é os céus mesmo, se assentou no seu trono realmente, né? Então essas coisas que a gente vê, né, uma alegoria do que o Senhor fez e do que Ele está fazendo ainda conosco. Vou voltar aqui para Êxodo, irmãos. Êxodo 25. A partir do 17 agora, para o propiciatório. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás o querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houverdes posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e farei contigo, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. A gente vê que interessante aqui, o propiciatório é a tampa, né, da arca. Sim. E a gente vê que esse propiciatório, ele era todo de ouro. Então, essa tampa da arca, que é o propiciatório, está falando da obra do Senhor Jesus. Fala do Senhor Jesus também da sua obra. Você vê que ele é todo de ouro, né? Nessa peça da arca não tem nada de madeira humana. É tudo de ouro. Então está falando da obra do Senhor Jesus. Então era justamente ali, no trono do Senhor, né, ele assentado ali, que era colocado o sangue do Senhor perante Deus, né, a obra que ele fez na cruz ali, justamente ali. Então a gente vê que é justamente no trono do Senhor. Vamos voltar a Hebreus. Hebreus aqui para a gente ver outro aspecto aqui. Hebreus 4, 16. Hebreus 4, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora que interessante, o que transforma, né, o trono do Senhor de um trono de juízo, né, num trono de graça, de misericórdia, é o propiciatório. É um trono, mas é um trono de graça, né? E a gente vê que a igreja, ela está sentada nesse trono com o Senhor nas regiões celestiais. É um trono de graça. Né? Por isso que vai ver que no 10, né? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Entende, irmãos? Às vezes a gente vê, né, que às vezes a gente é acusado, né, pelo inimigo.
nós mesmos, a gente fica com a consciência meio no nosso dia a dia. Mas a gente, quando a gente começa a perceber o que o Senhor fez por nós, né? A gente tem certeza de inteireza, né? Que o Senhor ele nos incluiu. Quando o Pai olha para nós, ele vê a obra do seu Filho. Ele vê o que o Senhor fez. Ele vê a justiça de Cristo por nós, né? O trono do Senhor ele foi transformado num trono de graça. Amém. Trono de graça. Olha só que tremendo, irmão. E ele já nos vê, assim, outro aspecto interessante da arca, nesse sentido da arca, que a arca ela é um tipo de Cristo. Já fala de Cristo, né, da sua natureza divina, humana, fala do trono de Deus, né, que é o trono da graça de Deus, a própria arca. E outro tipo assim que a gente pode falar da arca também, como um tipo de Cristo, que o mesmo material que a arca ela é feita é o mesmo material que a casa de Deus ela é feita, as tábuas de madeira toda revestida de ouro, né? É mais ou menos quando a gente já viu aquele tipo de Adão e Eva, que também Adão é um tipo de Cristo e Eva é um tipo da igreja, né? Que ele fez Adão dormir, naquela alegoria lá de Gênesis 2, e a Eva foi tirada de Cristo, né? Essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, porque tem a mesma natureza, né? E dessa mesma forma, a gente vê que o templo, a casa de Deus, ela é uma extensão da arca. Porque a arca, o mesmo material que a arca é feita, é o mesmo material da casa, né? Então esse é o aspecto. A casa, ela é tirada da arca de Cristo, né? É uma extensão de Cristo, né? De coisas celestiais, coisas que o Senhor fez. Amém, irmãos? Eu vou ficar por aqui. Assim, esse assunto ele é bem extenso, né? Se a gente for pegar tópico por tópico dele e ficar, a gente vai ficar só nesse tema aqui por bastante tempo. Por isso a gente tem que, assim, estou querendo fazer mais panoramicamente para os irmãos também ruminarem. Se os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, os irmãos ficam à vontade.